Entrei no carro do meu marido e encontrei um tubo de lubrificante pessoal no porta-luvas. Não disse uma palavra, apenas substitui-o secretamente por cola industrial superforte. E o que aconteceu a seguir obrigou os nossos vizinhos a fazerem uma chamada de emergência para os bombeiros. Estou tão contente por estares aqui. Se estás a ver este vídeo, por favor dá like e subscreve o meu canal. E diz-me nos comentários de onde estás a ouvir a minha história de vingança. Quero saber até onde ela viajou. Sentei-me à mesa da cozinha. O silêncio na casa tão denso como o nevoeiro da manhã. Um silêncio que se tornara um hóspede constante e indesejado. O velho relógio na parede, um presente de casamento da minha falecida mãe, batia com um ritmo acusador implacável. Cada batida uma dolorosa lembrança de uma vida que começava a suspeitar ser uma bela mentira meticulosamente construída. O meu marido Júlio acabara de regressar de um dos seus incontáveis jantares de negócios, parecendo não apenas exausto, mas assombrado, como se carregasse o peso de um segredo demasiado pesado para suportar. O seu rosto era um mapa de fadiga e culpa, com linhas gravadas ao redor dos olhos e da boca que nunca lá haviam estado antes. Atirou o casaco para o sofá com uma fadiga que parecia encenada. Afrouxou a gravata como se fosse uma forca da qual desesperava escapar e desabou na cama, as molas familiares rangendo sob o seu peso, sem sequer se dar ao trabalho de tomar banho. O leve cheiro do seu caro perfume pairava no ar, mas misturado com uma nova fragrância alheia. Um perfume floral doce que parecia uma intrusão, uma confissão descarada de uma vida que eu não sabia que ele levava. Alguns minutos depois, o suave ronco do seu ressonar encheu a casa, um som que outrora me trazia conforto, mas que agora parecia uma canção de embalar zombeteira, uma canção para uma tola. Levantei-me, movendo-me com a graça quieta e praticada de uma esposa de 40 anos, e comecei a arrumar a bagunça que ele deixara na sala de estar. O casaco, a carteira, o telemóvel, o velho portátil. O ecrã do telemóvel ainda estava ligado, um novo e-mail brilhando como um presságio sinistro. Franzi o sobrolho, pois Júlio nunca usava e-mail, sempre dizia: Julieta, toda esta coisa de tecnologia é complicada demais, prefiro fazer uma chamada. Mas agora, um e-mail, ali bem à vista, um fantasma digital de uma vida que eu não sabia que ele levava. Por uma curiosidade mórbida que parecia ao mesmo tempo errada e necessária, abri-o. A mensagem era curta, apenas um punhado de palavras que iriam estilhaçar o meu mundo. Foste incrível esta noite, pai. Seguido de um coração vermelho, um símbolo de afeto que perfurou o meu próprio coração com uma dor fria e aguda. Congelei, como se alguém me tivesse esbofeteado. O mundo digital, um espelho cruel, refletindo uma verdade que eu tinha demasiado medo de ver. Pai. A palavra ecoava na minha mente. Quem o chamava assim? E num tom tão íntimo e afetuoso? Deslizei para baixo, o polegar tremendo à procura de mais pistas, mas não havia nada. Apenas um endereço de e-mail estranho, uma confusão de caracteres sem sentido que não oferecia respostas, apenas mais perguntas. Um arrepio percorreu-me, não de frio, mas de um medo profundo, até aos ossos, como um vento frio entrando por uma fresta na porta da minha vida, revelando uma câmara secreta que eu nunca soubera existir. Olhei para o quarto e vi Júlio virar-se com um ronco entrecortado, o rosto imóvel e pacífico, um contraste gritante e enfurecedor com a tempestade que rugia dentro de mim. O meu coração batia como o de um ladrão, um ritmo frenético e culpado. Coloquei rapidamente o telemóvel de volta, as mãos tremendo tanto que quase o deixei cair. Continuei a arrumar. Os movimentos agora mecânicos, robóticos, reuni as roupas sujas para levar à lavandaria e, ao verificar os bolsos das calças, senti um pedaço de papel dobrado, fresco e novo. Era um recibo de uma churrascaria chique em Santarém, datado daquela mesma noite. Franzi o sobrolho. Santarém? Ele dissera-me que ia encontrar-se com os sócios em Faro. Uma pequena gargalhada amarga escapou-me dos lábios. Júlio odiava conduzir até Faro, mas Santarém era onde a mãe dele vivera antes de falecer, e ele tinha memórias felizes lá, um facto que me recordara muitas vezes. Mas com quem jantara em Santarém enquanto me mentia sobre estar em Faro? O recibo mostrava uma mesa para dois, uma garrafa de vinho tinto caro do Douro, um vinho que ele me comprara no nosso 10º aniversário,
um vinho que eu nunca esquecera e pratos principais de filete e massa. Tentei lembrar-me da última vez que Júlio me levara a um lugar assim, talvez há 10 anos, quando abri a minha primeira padaria, uma memória gravada na minha mente. A luz tremeluzente das velas, o seu sorriso orgulhoso, a forma como brindara ao meu sucesso. Agora, essa memória era uma mentira, uma fotografia desbotada num álbum de enganos. Tirei o meu próprio telemóvel e, com uma determinação silenciosa, tirei uma foto do recibo e do e-mail. Não queria acreditar, mas a intuição de uma mulher, de uma esposa de 40 anos, é um conhecimento profundo e primal. Algo se passava, e eu tinha de descobrir o quê. As minhas mãos tremiam, não só de raiva, mas de um pavor existencial profundo. Sentia-me como se estivesse à beira de um precipício, prestes a testemunhar o colapso espetacular de toda a minha vida. Fui à garagem, o velho jipe de Júlio ainda estava quente, o ar denso com o cheiro de gasolina e aquele leve perfume doce das suas roupas. Abri a porta, um pequeno pavor frio apertando-me o estômago. Liguei a lanterna e verifiquei todos os cantos do banco do condutor. Nada fora do normal, apenas algumas moedas soltas e uma garrafa de água vazia. Mas ao estender a mão para o porta-luvas do lado do passageiro, os meus dedos roçaram algo plástico e escorregadio. Puxei-o para fora e o meu coração quase parou. Um tubo de lubrificante pessoal usado com resíduo seco na tampa, uma peça de evidência pegajosa e condenatória. Fiquei ali na garagem escura, a olhar para ele como se fosse um segredo sujo, uma manifestação tangível dos meus piores medos. Júlio e eu não éramos íntimos há anos. Ele sempre dizia que estava cansado, que a idade lhe roubara o desejo. Então, para que servia este lubrificante? A pergunta ecoava na minha mente, cada sílaba um golpe de martelo na minha frágil realidade. Senti-me paralisada, mas mantive a cabeça clara, um instinto de sobrevivência a ativar-se. Coloquei-o de volta exatamente onde o encontrara. Limpei as mãos com um guardanapo, esfregando-as até ficarem em carne viva, como se temesse que a traição deixasse uma marca permanente na minha pele. Continuei a procurar, desta vez com mais cuidado, mais método. Debaixo do banco traseiro, encontrei uns guardanapos amassados embebidos num perfume floral doce, que não era de homem, e não era o meu familiar e suave perfume de rosa. O cheiro era alheio, desafiador. Um grito alto e vulgar de infidelidade no santuário quieto da nossa garagem. Tirei fotos de tudo, o lubrificante, os guardanapos, como se pudesse capturar o cheiro numa imagem. Fechei o carro e voltei para dentro, o peso da evidência pressionando-me, mais pesado do que qualquer saco de farinha que eu alguma vez carregara. Sentei-me à mesa da cozinha, as mãos tremendo incontrolavelmente enquanto pegava novamente no telemóvel de Júlio. A esta altura, estava quase certa de que ele me traía. Verifiquei as mensagens, mas só havia conversas de trabalho, frias e secas como um deserto. A caixa de entrada estava vazia, exceto por aquele e-mail estranho. Verifiquei as pastas de enviados e rascunhos. Nada. Tudo estava demasiado limpo, demasiado perfeito, suspeitosamente como se ele tivesse apagado todos os vestígios da sua decepção. Um mestre das mentiras, pensei amargamente. A minha raiva era agora uma pedra fria e dura no peito, e uma nova emoção mais perigosa começava a agitar-se dentro de mim. Um desejo pela verdade, uma necessidade de expor a mentira, custasse o que custasse. Na manhã seguinte, logo ao nascer do sol, com a luz suave a filtrar pelas cortinas da janela, eu já estava acordada, um fantasma na minha própria casa. A imagem do lubrificante, do recibo do restaurante e daquele e-mail não parava de rodopiar na minha cabeça, um carrossel venenoso de dúvida. Fiquei na cozinha, as mãos ocupadas, mas a mente um furacão frenético. Preparei um pequeno almoço simples, 2 ovos fritos, umas torradas e uma chávena de café preto forte, como Júlio gostava. Mal dormira a noite toda. Júlio desceu parecendo cansado, o cabelo desgrenhado e os olhos ainda enevoados. Sentou-se à mesa, pegou na chávena de café, deu um gole e pousou-a meio cheia. Tenho uma reunião importante hoje, disse com voz rouca, uma linha ensaiada que usara inúmeras vezes antes, sem me olhar nos olhos. Com certeza vou chegar tarde a casa. Ele era tão bom nisto, pensei. As mentiras fáceis, o tom casual, fazia-me o sangue gelar. Acenei com um sorriso forçado, embora tudo o que quisesse fosse gritar. Onde é a reunião? Com quem?
Em Santarém outra vez? Mas contive-me, a minha raiva um fogo silencioso, e respondi simplesmente: está bem, tem cuidado. Ele levantou-se, deu-me uma palmada leve no ombro, um gesto que parecia mais um pensamento posterior do que um sinal de afeto, e saiu. A porta fechou-se, deixando a cozinha em silêncio e a mim com uma suspeita que crescia para uma certeza monstruosa. Limpei a mesa e lavei a louça uma a uma, o ritmo da tarefa uma pequena âncora na tempestade das minhas emoções. Não podia ficar ali a inventar teorias. Precisava da verdade, de provas concretas. Peguei no telemóvel e procurei o número da senhora Moreira, uma amiga de anos que me ajudara tanto quando abri a padaria pela primeira vez. Ela uma vez me falara de um bom detetive particular, especializado em casos de infidelidade. Julieta, se alguma vez precisares, dou-te o número do Tomás. É muito discreto e fiável. Nunca pensei que precisaria de o chamar, mas agora não tinha outra escolha. Liguei-lhe, a voz tremendo, cada toque um batimento de tambor da minha ansiedade crescente. Olá, senhora. Moreira, podes ajudar-me a contactar o Tomás? Preciso dele. Ela ficou em silêncio por uns segundos, uma pausa que dizia volumes antes de responder. Julieta, o que se passa? O Júlio fez alguma coisa? Suspirei, não querendo entrar em detalhes ao telefone, o meu orgulho magoado e em carne viva. Só preciso de saber a verdade. Podes ajudar-me? A senhora Moreira, uma mulher de poucas palavras, mas de intuição profunda, concordou imediatamente. E apenas uma hora depois recebi uma mensagem do Tomás pedindo-me para o encontrar ao meio-dia num pequeno café no centro da cidade. Senhora Roberts, não se preocupe, vou ajudá-la, escreveu. A mensagem era curta, mas suficiente para me dar um pouco de alívio, uma linha de salvação num mar de enganos. Ao meio-dia fui ao café, um lugarzinho com mesas de madeira gastas e o aroma de café torrado a encher o ar, um cheiro que normalmente me confortava, mas que agora parecia estranhamente estrangeiro. Escolhi um canto isolado onde ninguém me notaria, uma sombra num quarto cheio de luz. Tomás entrou, um homem de meia idade, baixo e atarracado, com uma camisa azul clara simples e olhos filosóficos, que pareciam ler tudo, ver para além da superfície das coisas. Entreguei-lhe uma pen, com as fotos que tirara na noite anterior, o e-mail estranho, o recibo do restaurante, o tubo de lubrificante e uns guardanapos. É tudo o que tenho, disse, a voz trêmula. Não tenho a certeza, mas acho que o meu marido me trai. As palavras sabiam a cinza. Tomás acenou, revendo cada imagem no telemóvel, o rosto impassível, uma fachada profissional escondendo quaisquer pensamentos que tivesse. Anotou cuidadosamente num pequeno bloco de notas. Senhora Roberts, entendo. Vou começar a seguir o Sr. Roberts esta tarde. Não se preocupe, aviso-a assim que possível. Olhei para ele tentando conter as lágrimas que me ardiam nos olhos. Obrigada, disse baixinho. Só quero saber a verdade, seja ela qual for. Tomás acenou com um olhar compassivo, um vislumbre de compreensão nos olhos. Farei o meu melhor. Vá para casa e não faça nada que desperte suspeitas. Saí do café e caminhei pela multidão, mas sentia uma solidão que nunca experimentara antes. 40 anos de casamento, uma vida construída sobre uma base de confiança que agora ruía debaixo dos meus pés. Depositei toda a minha confiança em Júlio. Sempre acreditei que ele era um homem de família, alguém que estaria comigo em qualquer dificuldade, o meu rochedo, a minha âncora. E agora ali estava eu, a contratar um estranho para seguir o meu próprio marido. A ironia era um comprimido amargo de engolir. Sentia-me como num mau filme, uma personagem num drama para o qual nunca fizera audição. Naquela noite, enquanto estava na padaria, o cheiro familiar de fermento e farinha, uma presença constante e calmante, a rever faturas de entregas, o meu telemóvel vibrou. Uma mensagem do Sr. Tomás. Abria, o coração a bater a mil, o sangue a rugir nos ouvidos. Era uma foto de Júlio com a camisa azul clara que usava muitas vezes, a entrar num restaurante chique, de mãos dadas com uma mulher. Ampliei a imagem e o meu coração parou. Era Alicia, a minha nora. Vestia um vestido preto justo com maquilhagem pesada, batom vermelho intenso e o cabelo solto. Não parecia um sogro e nora, mas um casal num encontro, os corpos virados um para o outro, um segredo partilhado entre eles.
Afundei-me na cadeira, a mão tremendo enquanto segurava o telemóvel. Alicia, como era possível? Nas reuniões de família, ela e Júlio sempre agiam distantes, mal se falando. Agora percebia que era uma atuação magistral, uma performance para o meu benefício. O Sr. Tomás enviou mais fotos. Numa, estavam sentados num canto isolado, a mesa decorada com velas e flores. Alicia inclinada para ele, a sorrir, e Júlio a brindar o copo dela com um olhar estranhamente terno. Vi a foto e senti uma dor esmagadora no peito. Em 40 anos, nunca o vira olhar para mim assim, nem mesmo quando éramos jovens, quando eu era aquela rapariga de Setúbal com cabelo comprido e um sorriso radiante. Ele olhava-me assim, um olhar de adoração genuína, de um amor que eu pensava ser meu. Agora era dela. À meio da noite, chegou um vídeo do Sr. Tomás. O relógio na parede marcava as 2 da manhã. Coloquei os auscultadores, uma tentativa desesperada de manter o segredo contido, e carreguei em play, as mãos tão trêmulas que quase deixei cair o telemóvel. No vídeo, Alicia inclinava-se para o ouvido de Júlio, sussurrando algo que o fazia rir alto. Um som que me era estranho. A voz dela soava doce, os olhos brilhando sob as luzes do restaurante. Depois levantaram-se e saíram. E Júlio, sempre o cavalheiro, abriu a porta do carro para ela como se ela fosse uma senhora e ele, o seu amante. Reproduzi o vídeo vezes sem conta, uma tortura auto-infligida, cada vez parecendo outra facada no coração. Alicia, a minha nora, que eu tratara como uma filha, a quem ensinara a fazer o pudim tradicional da família, e Júlio, o homem a quem dera toda a minha vida, com quem construíra uma família. O que faziam eles nas minhas costas, nas costas de Daniel? As perguntas eram uma onda gigante, ameaçando afogar-me. Guardei todas as fotos e o vídeo numa pen, anotando cada detalhe. Data, hora, lugar, até o nome do restaurante. As minhas mãos trabalhavam no piloto automático, mas a mente estava no caos. Não queria acreditar. Não podia acreditar que Júlio e Alicia fossem capazes de algo tão baixo, tão cruel. Mas a evidência estava ali à minha frente, inegável. Uma montanha de provas. Fiquei na padaria entre tabuleiros de doces que cheiravam deliciosamente, mas sentia que o meu mundo se desmoronava. Lembrei-me dos primeiros dias do negócio, quando Júlio me ajudava a carregar sacos de farinha, quando ríamos juntos naquela pequena cozinha, os nossos sonhos tão grandes como o céu. Agora tudo parecia uma memória distante, uma bela mentira que eu vivera por demasiado tempo. Na manhã seguinte, estava na pequena cozinha da padaria, com uma lista de encomendas para um grande hotel no centro da cidade. O cheiro de farinha e baunilha, que sempre me trazia paz, parecendo vazio naquele dia, um conforto oco. Assim que acabei de assinar a fatura da entrega, o meu telemóvel vibrou no bolso do avental. Limpei as mãos e o coração afundou-se quando vi que era uma mensagem do detetive. Apenas uma frase curta. Sra. Roberts, estou a enviar-lhe mais provas. Respirei fundo, tentando manter a calma, mas as mãos tremiam enquanto abria a mensagem. Uma série de fotos apareceu no ecrã. A primeira mostrava Júlio com a camisa cinzenta habitual, a sair de um escritório de advogados perto da praça principal. Ao lado dele, Alicia com um vestido bege de escritório, o cabelo num rabo de cavalo alto e óculos de sol escuros enormes que quase lhe cobriam o rosto, uma tentativa patética de anonimato. Caminhavam muito próximos, não como sogro e nora, mas como um casal. Os corpos um testemunho do seu laço proibido. Na foto seguinte, estavam em frente a um hotel de 4 estrelas com portas de vidro reluzentes e um letreiro dourado. Ampliei desesperadamente à procura de algum sinal para negar o que via, mas não havia nada. Pareciam demasiado naturais, demasiado confortáveis juntos, parte de um mundo do qual eu não fazia parte. Depois veio um vídeo curto do Sr. Tomás. Carreguei em play e o coração batia tão forte que pensei que ia arrebentar. Um tambor frenético contra as minhas costelas. A imagem era de longe, mas clara o suficiente para ver Júlio e Alicia na varanda do 3º andar do hotel, o braço dele à volta da cintura dela, e ela a pousar a cabeça no ombro dele, o cabelo comprido movendo-se suavemente ao vento, e então, como uma facada, vi-os partilharem um beijo rápido sem tentarem esconder. Era um beijo breve,
mas suficiente para queimar a última centelha de esperança que me restava. Reproduzi o vídeo frame a frame, cada imagem cavando mais fundo na minha alma, uma descida lenta e agonizante para o inferno. A cortina do quarto abriu-se ligeiramente, e Alicia saiu, correndo para abraçar Júlio, o rosto iluminado de felicidade, como se fosse uma rapariga jovem apaixonada. Afundei-me na cadeira, agarrando a borda da mesa para não desabar. O Sr. Tomás escreveu: alugaram o quarto para a tarde. Parece que vão ficar à noite. Vou ficar de olho. Li a mensagem vezes sem conta, a garganta apertada, como se me estivessem a estrangular. Apenas horas antes, Júlio escrevera-me: Julieta, não vou para casa esta noite. Tenho de me encontrar com um potencial sócio de fora. Descansa. O tom era doce e carinhoso, como fora durante anos, mas agora sabia que era tudo mentira. Uma mentira bem construída. Um potencial sócio de fora. Ele não estava fora. Estava ali num hotel de 4 estrelas com a nossa própria nora. Abri o disco rígido portátil e guardei cuidadosamente cada foto e cada vídeo. Cada vez que clicava em guardar, olhava para a imagem como para me certificar de que não estava a sonhar. No vídeo, o olhar de Júlio para Alicia era tão terno. A forma como lhe acariciava o cabelo lembrava-me como ele o fazia comigo há mais de 30 anos. Éramos jovens e eu acreditava que o nosso amor duraria para sempre. Uma promessa sussurrada sob um céu estrelado de Setúbal. Agora, ao ver isto, tudo o que via eram mentiras e traição flagrante. Lembrei-me das reuniões de família, todos sentados à mesa, um quadro da nossa família perfeita. Alicia sempre se sentava longe de Júlio, às vezes até olhava para ele com nojo. Daniel brincava: mãe, acho que a Alicia não suporta o pai. Evita-o como a peste. Eu acreditava, pensava que eles simplesmente não se davam bem, que ela só tentava encaixar na família. Mas agora entendia que fora tudo uma farsa, uma dança cuidadosamente coreografada de engano. Atuavam demasiado bem à minha frente, à frente de Daniel, à frente de todo o bairro. Sentia-me uma tola, uma esposa cega, traída por 2 traidores mesmo debaixo dos meus olhos. As pessoas andavam pelas vidas delas, alheias ao que se passava naquela varanda do hotel, mas o Sr. Tomás capturara o momento perfeito como um caçador silencioso, um instantâneo da minha realidade. Respondi-lhe: obrigada. Continua a vigiar. Preciso de saber tudo. Ele respondeu brevemente: vou. Mantenha a calma. Naquela noite, regressei à casa que fora o meu lar com Júlio. Agora parecia estrangeira, um lugar de fantasmas e mentiras. Abri a gaveta da cômoda e tirei um envelope grosso, as mãos movendo-se com uma determinação sombria. Imprimi todas as provas, fotos de Júlio e Alicia a saírem do escritório do advogado, fotos deles a entrarem no hotel, fotos na varanda e cada frame do vídeo. Arrumei-as com cuidado, selei o envelope e escondi-o no fundo da gaveta debaixo de fotos antigas da família. Olhei para uma foto dos 4, Júlio, Alicia, Daniel e eu na festa de aniversário de Daniel há uns anos. Alicia sorria, abraçando Daniel com força, enquanto Júlio estava ao meu lado com o braço no meu ombro, parecendo orgulhoso. Agora, ao olhar para ela, tudo o que queria era rasgá-la em pedaços, arrancar a imagem dos seus rostos sorridentes da minha vida. Na manhã seguinte, pouco antes do amanhecer, ouvi a porta da frente abrir-se devagar. Júlio entrou cambaleando, cheirando a álcool. O sócio era difícil demais, Julieta. Queixou-se com voz rouca, os olhos vermelhos, como se tivesse passado a noite em claro. Estava na cozinha com um copo de água na mão, a observá-lo atuar enquanto sentia como se estivesse a esfregar sal numa ferida. Descansa, respondi calmamente como sempre, a voz praticada de uma esposa. Amanhã tens de ir trabalhar. Ele acenou, deu-me uma palmada no ombro como se nada tivesse acontecido e arrastou-se para o quarto. Minutos depois, ressonava pacificamente, como se nunca me tivesse traído, como se nunca tivesse ido a um hotel com a nossa própria nora. Quando tive a certeza de que Júlio dormia, o telemóvel vibrou. Era uma chamada do detetive, Sr. Tomás. A voz baixa, quase um sussurro, como se temesse que alguém o ouvisse. Sra. Roberts, gravei a conversa deles no parque de estacionamento do hotel. Usei equipamento especial. Nem notaram. Estou a enviar-lhe agora. O meu coração batia forte.
mas respondi simplesmente: obrigada, Tomás. Envie o ficheiro. Minutos depois, um ficheiro áudio apareceu nas mensagens. Coloquei os auscultadores, sentei-me à mesa e carreguei em play. A primeira coisa que ouvi foi a voz de Alicia, fria e ambiciosa. Uma voz de estranha. Pai, despacha-te com aquele contrato falso. Quero já ter toda a cadeia de lojas. Quero aquela velha fora de casa. Senti um golpe no peito e agarrei o telemóvel com força. Depois veio a voz de Júlio, profunda e confiante. Não te preocupes com esses papéis. A Julieta não sabe de nada. Deixa nas minhas mãos. Ela confia demasiado em mim. Parecia uma faca a torcer no meu coração. Não só me traíam, planeavam tirar-me tudo o que construíra, a cadeia de padarias, todo o suor, lágrimas e noites sem dormir, cozinhando cada fornada, correndo a cidade toda para entregas e manter a reputação. Era tudo meu. Júlio nunca sujara as mãos na cozinha, nunca trabalhara ao balcão, nem assinara contratos com hotéis. E agora, ele e Alicia queriam tirar-me tudo, expulsar-me da casa que eu tornara um lar. Quase desabei, mas mantive a compostura para copiar o áudio para a pen onde guardava as outras provas. Anotei cuidadosamente a hora e o lugar como se tentasse manter-me firme no meio da tempestade. Na manhã seguinte, enquanto fazia café na padaria, o telemóvel vibrou novamente. Tomás enviou outro lote de fotos novas, tiradas com uma lente teleobjetiva. Nelas, Júlio e Alicia estavam dentro do carro dele com uma pilha grossa de papéis à frente. Alicia com uma caneta vermelha a marcar o documento atentamente. Júlio ao lado dela acenando e sorrindo como se estivesse em pleno acordo. Tomás escreveu: ouvi algo. Parece que querem usar um contato no cartório para fazer a transferência. Vou investigar mais. Ampliei a foto. Conseguia ver as letras no papel, embora não as lesse, mas sabia que não eram papéis normais de trabalho. Planeavam roubar-me tudo o que trabalhara, passo a passo. Sentei-me ali entre tabuleiros de doces que cheiravam deliciosamente, mas sentia como se o meu mundo inteiro estivesse a colapsar. Reabri o ficheiro áudio, coloquei os auscultadores e ouvi cada frase, cada palavra que diziam: aquela velha miserável. Era assim que Alicia me chamava. Lembrei-me dos dias em que ela acabara de entrar na família, quando lhe ensinara a fazer arroz. Quando a abraçara como uma filha, pensava que ela era parte da família, que seria a mulher que, com Daniel, construiria um futuro. E Júlio, o homem que amara desde rapariga em Setúbal, que jurara estar comigo até ao fim. Fizeram de mim uma piada, uma tola que ainda acreditava no amor e na família. Uma cliente habitual entrou, a senhora Pereira, que sempre comprava doces para os netos. Julieta, a tua padaria tem estado lotada ultimamente. A tua cadeia de lojas está a expandir-se. Estou tão orgulhosa de ti, disse, a voz quente. Forcei um sorriso e respondi: obrigada. Faço o meu melhor. Mas por dentro era um destroço. Perguntava-me o que ela pensaria se soubesse a verdade. Ver-me-ia como uma mulher forte ou apenas uma tola traída pelo marido e pela nora. Embrulhei os doces da senhora Pereira, despecei-me à porta e afundei-me na cadeira, as mãos na cabeça. Queria chorar, mas não vinham lágrimas. Em vez disso, uma raiva silenciosa ardia dentro de mim como o fogo num forno, pronta a inflamar a qualquer momento. Naquela noite ao jantar, sentei-me em frente a Júlio na pequena cozinha sob a luz amarela que dava ao seu rosto um brilho estranho e distorcido. Ele comia e falava numa voz monótona, como se nada estivesse errado, como se o mundo não estivesse prestes a acabar para ele. Julieta, tenho de assinar uns papéis importantes de negócios esta semana. Talvez devesses dar-lhes uma vista de olhos. São complicados. Peguei num pedaço de pão e fingi dar uma dentada, mas na cabeça só ouvia a voz de Alicia da gravação. Pai, despacha-te e assina os contratos falsos. Sabia que ele testava as águas, queria arrastar-me para o seu plano sujo. Dei-lhe um sorriso seco, uma fachada de esposa demasiado cansada para discutir e respondi: sim, vejo depois. Agora estou cansada. Ele acenou, bebeu um gole de vinho, olhando para mim como se nada estivesse errado, mas eu sabia que por trás daquele sorriso estava um homem pronto a tirar-me tudo o que construíra, um predador à espera do momento certo para atacar. Júlio bebeu mais uns copos de vinho.
O rosto ficou vermelho e começou a arrastar as palavras sobre um cliente difícil que vira naquele dia. Acenei como se estivesse a ouvir, mas por dentro queria gritar. Achavas que eu era assim tão burra? Quando se levantou cambaleando e foi para o quarto, limpei a mesa, cada movimento lento, contendo a raiva que fervia dentro de mim. Atirou-se para a cama, ressonando alto, e deixou as chaves do carro na mesa de cabeceira, brilhando sob a luz fraca, um chamamento de sereia para a minha vingança. Olhei para elas, o coração a bater no peito. Esta era a minha oportunidade, o meu momento. Entrei no quarto devagar, cuidadosa para não fazer barulho, cada passo parecendo uma caminhada entre a dor e a resolução, entre o passado e um futuro novo e desconhecido. Agarrei as chaves, apertei-as com força e fui direta para a garagem. A noite estava quieta, abafada, como se o mundo prendesse a respiração. Só se ouviam os grilos lá fora, o seu chilrei uma banda sonora para a minha fúria silenciosa. Liguei a lanterna do telemóvel, a luz fraca iluminou o velho jipe de Júlio, um cúmplice silencioso na sua traição. Abri a porta. O cheiro de gasolina ainda lá estava, misturado com um perfume doce e estranho. Abri o porta-luvas entre os bancos e lá estava, o tubo de lubrificante com a tampa solta e resíduo seco na borda, um monumento à sua infidelidade. Segurei-o na mão, sentindo como se segurasse um segredo sujo. Era claro que o tinham usado novamente, como se fosse uma confirmação de que Júlio e Alicia ainda jogavam o seu jogo secreto, a sua dança torcida. Levei o tubo de lubrificante para a cozinha, coloquei-o no balcão e lavei as mãos com sabão de limão. Esfreguei-as bem como para apagar todo o vestígio da traição que acabara de tocar. O cheiro fresco não acalmou a minha raiva, mas ajudou-me a manter o foco. Abri a gaveta das ferramentas e tirei um tubo de cola industrial transparente super forte, do mesmo tipo que usara uma vez para consertar uma cadeira na padaria. Era uma ferramenta do meu ofício, agora uma arma da minha vingança. Desenrosquei cuidadosamente a tampa do lubrificante e enchi o tubo com a cola, gota a gota, até ficar completamente cheio. Limpei o bico, agitei-o suavemente para misturar e testei um pouco. Saía suavemente, tal como o lubrificante original. A uma vista de olhos, ninguém notaria a diferença. Sorri levemente, embora um furacão rugisse dentro de mim. Isto não era um jogo, era o primeiro passo para obter justiça. Coloquei o tubo de volta no porta-luvas, ajustei o tapete do chão e o banco exatamente como estavam, como se ninguém tivesse tocado em nada antes de fechar o carro. Abri a bagageira para verificar. Só havia sacos amassados, uma garrafa de água vazia e um preservativo não usado num canto. O coração saltou-me uma batida, mas já não me surpreendia. Tirei fotos com o telemóvel, adicionando-as à coleção crescente de provas. Cada imagem era outra peça. Uma lembrança de que não podia deixar Júlio e Alicia escaparem com as suas mentiras. De volta à casa, coloquei as chaves no lugar ao lado do despertador de Júlio. Peguei num livro velho e sentei-me no sofá da sala fingindo ler. A luz fraca caía nas páginas, mas não conseguia ler uma palavra. A cabeça girava. Pensei em Daniel, o meu filho, que acreditava viver feliz com Alicia sem saber a verdade. Como lhe diria que a mulher dele e o próprio pai os traíam? Pensei na cadeia de padarias, nos 40 anos de trabalho e noites sem dormir, em todas as brigas com Júlio para defender o meu sonho. Ele nunca o entendera realmente, mas confiava que me apoiava. Agora sabia que só esperava o momento certo para tirar tudo. 1 hora depois, Júlio acordou e cambaleou para a cozinha por água. Viu as chaves no balcão e não suspeitou de nada. "Ainda não dormes, Julieta?" perguntou sonolento. Sorri e respondi: "Não, só leio um pouco." "Acaba a água e volta para a cama." Ele acenou, bebeu e regressou ao quarto, ressonando imediatamente. Olhei para ele como se fosse um estranho. Este homem, que outrora prometera estar comigo até o fim, planeava agora destruir o que eu mais amava, mas não sabia que eu já começara o meu contra-ataque. Ao amanhecer, levantei-me. A luz do sol entrava timidamente pela janela da padaria. Eu estava na cozinha habitual, amassando massa, preparando pudins e doces para uma grande encomenda de um hotel. Amassava a massa com toda a força, canalizando a raiva em cada movimento. Quando regressei à casa para o pequeno almoço, esforcei-me por manter uma cara calma.
Júlio já estava de pé com uma chávena de café preto na mão. Servi-lhe ovos e torradas. Júlio, disse calmamente, amanhã tenho de viajar para Nazaré para assinar um contrato com um novo sócio. Com certeza chego tarde a casa. Podes tratar do jantar? Observava-o pelo canto do olho. Ele ergueu o olhar surpreendido, mas nos olhos brilhava algo que não era preocupação, era alívio. Um contrato grande? Perguntou pegando na minha mão com uma ternura fingida. Não te preocupes, vai, eu trato. Mas aquela centelha nos olhos, aquela leve curva nos lábios, como se um peso tivesse sido levantado, perfurou-me o peito. Ele queria que eu saísse, e eu sabia exatamente por quê. Sorri e acenei. Obrigada. Ligo-te se chegar tarde. Ele bebeu outro gole de café. Depois levantou-se dizendo que tinha de ir cedo para o escritório. Ao sair, vi que deixara o telemóvel na mesa e o ecrã acendeu com uma chamada perdida. O nome que aparecia era A.T. Franzi, o sobrolho, o coração a bater forte. Alicia Tomás tinha a certeza que era ela. Antes de poder tocar no telemóvel, Júlio voltou, agarrou-o à pressa e desligou o ecrã à minha frente. Esqueci-me dele, murmurou com um sorriso forçado e saiu. Fiquei ali a ver a porta fechar-se, sentindo como se tivesse levado uma bofetada. Ele nem se dava ao trabalho de esconder mais. Naquele dia, trabalhei como uma máquina, entregando pão, assinando faturas e sorrindo aos clientes, mas a mente só focada em Júlio e Alicia. Não podia deixá-los continuar a sua farsa nas minhas costas e nas de Daniel. Precisava de mais provas, de os ouvir da própria boca o que diziam quando pensavam que ninguém escutava. Naquela noite, fingi estar cansada. Deitei-me cedo e disse a Júlio: amanhã tenho de acordar cedo para apanhar o autocarro, vou dormir. Ele acenou, deu-me uma palmada no ombro. Descansa, Julieta. Tem cuidado na viagem amanhã. Deitei-me e fechei os olhos, mas afinei o ouvido, atenta a cada som na casa. Perto da meia-noite, quando o ressonar de Júlio parou, ouvi-o sair da cama em silêncio. A luz fraca do telemóvel brilhou na escuridão. Ele saiu do quarto com o telemóvel pensando que eu dormia. Fiquei imóvel, o coração a bater forte. Depois, levantei-me devagar e segui-o na ponta dos pés. Escondi-me atrás da cortina grossa da sala e vi-o de pé num canto escuro, perto da janela. Pôs o telemóvel ao ouvido e falou baixinho. Sim, claro. Vem cá à casa amanhã. Não precisamos mais de ir para um hotel. A Julieta tem de sair da cidade para assinar um contrato e volta tarde. Ouvi um riso suave do outro lado, a voz doce de Alicia. Ótimo, pai. Finalmente podemos relaxar. Júlio riu, respondendo. Sim, vem cedo. Fico à espera. Fiquei ali atrás da cortina, sentindo o sangue ferver. Não só me traíam, planeavam transformar a minha casa, o lar do meu filho e meu, no seu lugar de encontro. Regressei ao quarto em silêncio, abri uma gaveta e tirei o velho gravador de Daniel, o que lhe comprara para a universidade para gravar as aulas. Verifiquei a bateria, pus uma nova e liguei a gravação contínua. Escondi-o atrás da estante no quarto ao lado da cabeceira da cama, certa de que capturaria tudo. Ajustei cuidadosamente o cabo e cobri-o com uma moldura de foto de família, a foto dos 4 na boda de Daniel e Alicia. Olhando para ela, senti um gosto amargo. O sorriso de Alicia, o abraço de Júlio, agora tudo mentiras. Antes de voltar para a cama, verifiquei novamente se o gravador funcionava. Posicionei a moldura exatamente para esconder o cabo. Depois deitei-me fingindo dormir. Júlio voltou ao quarto, atirou-se para a cama e ressonou como se nada estivesse errado, mas os meus olhos estavam bem abertos na escuridão, mais acordada do que nunca. Alcancei o relógio e pus o alarme mais cedo do que o habitual. Fechei os olhos, mas não para dormir. Estava pronta para o próximo passo do meu plano. Acordei às 5 da manhã, quando ainda estava escuro. Só a luz fraca dos candeeiros de rua entrava pela janela. A casa estava silenciosa. Só se ouvia o ressonar constante de Júlio do quarto. Estava na cozinha com uma chávena de café frio na mão, olhando para a frigideira de óleo que já estava no fogão. Era o último passo do meu plano. Uma armadilha simples de fumo, mas suficiente para expor a verdade. Amarrei um fio fino ao initor do fogão
Passei-o até a janela e prendi-o a um objeto pesado, uma lata velha de café que encontrei no armário. Bastava puxá-lo à distância e a chama acenderia o óleo, criando fumo preto espesso, suficiente para alarmar os vizinhos. Abri ligeiramente a janela ao lado do fogão para o fumo sair. Depois testei uma vez. O fumo subiu rápido, formando espirais como um aviso. Desliguei imediatamente. Verifiquei tudo novamente e certifiquei-me de não deixar vestígios que pudessem fazer Júlio suspeitar. Vesti um casaco, peguei na minha mala grande e fingi sair para a viagem. Antes de partir, entrei no quarto e abanei Júlio suavemente. Tenho de ir agora para a estação de autocarros, disse com voz calma. Vou assinar um contrato. Provavelmente chego tarde esta noite. Ele abriu os olhos e com voz sonolenta respondeu. Está bem. Tem cuidado, Julieta. Liga-me se precisares. Depois enterrou o rosto na almofada e voltou a dormir. Olhei para o homem que outrora amara e em quem confiara. Agora ali deitado, alheio à armadilha que o esperava, virei-me, o coração pesado, mas as pernas firmes. Em vez de ir para a estação, fui para a casa da senhora Pereira, do outro lado da rua. Ela era a minha vizinha e amiga. Abriu a porta e olhou para mim preocupada ao ver a minha mala. Julieta, o que fazes acordada tão cedo? Aconteceu alguma coisa? Perguntou com afeto. Forcei um sorriso. Senhora Pereira, posso ficar aqui umas horas? Preciso de vigiar a minha casa. Ela franziu o sobrolho, mas não disse mais nada. Serviu-me uma chávena de café quente e deu-me uma cadeira à janela. Dali, via a entrada da minha casa, onde Júlio e Alicia entrariam e onde a verdade seria revelada. Por volta das 10 horas, um táxi parou em frente à casa. Alicia saiu com um vestido floral leve e óculos de sol escuros, como se tivesse medo de ser reconhecida. Júlio abriu a porta, olhou à volta à pressa e apressou-a para dentro. Agarrei a chávena de café com força, o coração a bater no peito. É agora, murmurei, e liguei a app no telemóvel ligada ao gravador escondido que deixara no quarto. O som começou a vir pelos auscultadores. O riso de Alicia, o tilintar de copos, passos pesados. Depois ouvi a voz profunda de Júlio. Pronto, não precisamos mais de nos esconder num hotel. Alicia riu. Sabes mesmo escolher os momentos. A velha foi-se embora, certo? Mordi os lábios, contendo a raiva ao ouvi-la chamar-me velha com tanto desprezo. Depois, a cama começou a ranger junto com outros sons que não queria continuar a ouvir. Fechei os olhos, respirei fundo e disse a mim mesma. Só mais um pouco, Julieta. Só mais um pouco. Alguns minutos depois, de repente, Alicia gritou. Que raio é isto? Estamos colados. A voz dela, cheia de pânico, quase soluçando. Júlio rosnou. Cala-te. Espera, deixa-me ver. Sorri. Mal toquei no telemóvel e ativei a armadilha de fumo remotamente. O fio puxou com força. O fogão acendeu. A frigideira de óleo pegou fogo. Fumo preto saiu pela janela da cozinha em espirais grossas, espalhando-se para fora como um sinal de alarme. A senhora Pereira ofegou, olhou pela janela. Julieta, a tua casa está a arder. Finjo estar assustada, mas por dentro sentia uma calma estranha. Os vizinhos começaram a sair para os quintais, gritando. A casa da Julieta está a arder. Chamem os bombeiros. Um homem perto, o senhor Moreira, tirou rapidamente o telemóvel e ligou para os bombeiros da cidade. Fiquei ali, agarrando a chávena de café com força, os olhos fixos na minha casa. Tudo corria conforme o plano. Nos auscultadores, a voz de Alicia soava cada vez mais desesperada. Júlio, faz alguma coisa. Não consigo mexer-me. A voz de Júlio rugia. Não grites, estou a tentar. Mas eu sabia que não podiam fazer nada. A cola industrial super forte que trocara já fazia efeito, deixando-os presos no seu momento mais humilhante. Imaginava-os a debater-se assustados, e uma parte de mim sentia-se satisfeita, não por ser cruel, mas porque me tinham empurrado para isto. Queriam tirar-me a padaria, a família, até a honra, agora faria-os pagar. Olhei pela janela. O fumo continuava a subir, ficando mais espesso. Os vizinhos aglomeravam-se, gritando em pânico. O que se passa? Perguntou alguém. Onde está Julieta?
Ouvi dizer que saiu da cidade para trabalhar, respondeu o outro. A senhora Pereira, ao meu lado, olhou-me com olhos suspeitos, mas não disse nada. Só apertou a minha mão suavemente. Sabia que ela tinha uma ideia, mas não precisava de lhe dar explicação. A verdade estava prestes a explodir e eu estava pronta. Apenas 10 minutos depois, a sirene de um carro de bombeiro soou no fim da rua como um prego no caixão. O veículo vermelho acelerou e derrapou parando em frente à minha casa. Vi Daniel saltar do lugar do condutor com o uniforme de chefe dos bombeiros, o rosto tenso. O meu filho gritou com voz firme: "Preparem o equipamento depressa, pode haver gente lá dentro." Olhei para ele e senti uma dor aguda. O meu filho, sempre tão orgulhoso da família e dos pais, agora prestes a enfrentar a verdade mais cruel. Queria correr e abraçá-lo e dizer: "Desculpa, Daniel." Mas não tinha outra escolha. Fiquei imóvel, deixando tudo seguir o seu curso. O fumo da cozinha continuava a subir denso, fazendo Daniel e a equipa acreditarem que era um incêndio sério. O meu filho liderou o caminho com um malho, partindo a porta da frente. O som da madeira a estilhar ecoou no ar. Os colegas seguiram-no com mangueiras e extintores. Ouvi a confusão vinda do quarto, os gritos desesperados de Júlio misturados com os soluços de Alicia. "Faz alguma coisa, Júlio. Não consigo mexer-me." Júlio rosnou. "Cala-te. Não grites." Mordi os lábios, apertando o telemóvel onde a app ainda transmitia o áudio do microfone escondido. Estavam presos, impotentes, exatamente como calculara. Daniel entrou no quarto e podia imaginar o que encontrou. O próprio pai e a mulher dele, nus, colados um ao outro na cama. Os rostos pálidos de dor e pânico. Não estava lá, mas pelos auscultadores ouvi a voz de Daniel vacilar. "O quê?" "O que é isto?" Um bombeiro atrás dele murmurou surpreso. "Meu Deus!" Outro não conteve e soltou uma gargalhada nervosa, mas Daniel gritou imediatamente: "Silêncio!" Sabia que aquele grito não era só para manter a ordem, mas a última tentativa do meu filho para esconder a dor. A humilhação agora exposta não só a Daniel, mas a toda a equipa de bombeiros e ao bairro inteiro. Um bombeiro saiu correndo e disse a Daniel: "Chefe, o fumo está controlado. Era só um pequeno fogo de óleo. Nada sério." Mas Daniel não respondeu. Imaginei o jovem ainda no quarto, congelado pelo que via. Os vizinhos começaram a chegar, aglomerando-se à porta, apontando e sussurrando. "O que se passa?" "É o Júlio e a nora dele!" gritou uma mulher, a voz cheia de espanto. "Meu Deus! Como pôde acontecer isto?" acrescentou outra. A senhora Pereira, ao meu lado, tirou o telemóvel e começou a gravar em silêncio, aproximando a câmara de Júlio e Alicia, que se contorciam na cama, os rostos distorcidos de dor. Olhou para mim com olhos cheios de pena e raiva. "Julieta, sabias disto? Não sabias?" Não respondi. Só acenei suavemente sem tirar os olhos da janela. Daniel saiu do quarto. Ouvi o baque das botas no chão de madeira. Pelos auscultadores, ouvi Júlio gritar com voz rouca: "Tirem toda a gente daqui! Fechem a porta, Daniel!" Mas era tarde demais. O bairro inteiro estava reunido, os rostos mostrando desdém, os sussurros soando como um coro de vergonha. "Sogro e nora apanhados no ato. Inacreditável!" exclamou um homem. "Pobre Julieta! Como chegou a isto?" suspirou outra. Os bombeiros, após um momento de hesitação, tiveram de agir. Embrulharam lençóis à volta de Júlio e Alicia, tentando cobrir os corpos colados, e carregaram-nos para fora em macas. Ouvi os soluços entrecortados de Alicia misturados com gemidos de dor. "Por favor, façam alguma coisa. Não aguento mais." Júlio só murmurava debilmente: "Não deixem ninguém ver-nos." Mas o bairro inteiro já vira. Havia olhares de repulsa, risos zombeteiros e abanões de cabeça desapontados. Foram carregados embrulhados num lençol fino entre os murmúrios crescentes. "Que desgraça! Sogro e nora! Meu Deus, que porcaria!" A multidão ainda estava reunida à entrada quando a ambulância partiu com a sirene a soar. Entre as vozes altas, ouvi explosões de riso. "Que espetáculo!" gritou o Sr. Moreira. "Não acredito que haja duas pessoas tão sem vergonha neste mundo." Uma velha abanou a cabeça e sussurrou para a pessoa ao lado: "Pobre Julieta."
Estava entre as pessoas fingindo surpresa como se tivesse corrido da estação de autocarros. Daniel ficou imóvel no quintal, os braços pendurados, o rosto pálido como um fantasma. Os colegas evitavam olhá-lo e arrumavam as ferramentas em silêncio. Sabia que Daniel não estava só chocado por ver o pai e a mulher colados na cama, mas pela dupla traição das duas pessoas que mais amava. Queria correr e abraçá-lo para lhe dizer que lamentava tê-lo feito ver algo assim, mas contive-me e caminhei atrás da senhora Pereira, que me acompanhou em silêncio ao hospital. Sentamo-nos no corredor do terceiro andar à espera, enquanto eu mantinha o olhar preocupado de uma esposa que acabara de saber que a casa pegara fogo. Horas depois, um médico saiu, suor na testa, olhou para mim e falou baixinho. Senhora Roberts, conseguimos separá-los. Felizmente não há danos graves. Só precisam de pomada para a pele. Acenei, fingindo alívio, enquanto os dedos roçavam discretamente na mala, onde escondera 2 tubos de mostarda grossa que preparara. Obrigada, doutor, disse, a voz trêmula para esconder os planos. Posso vê-los? Ele acenou e levou-me à estação das enfermeiras, onde me deram 2 tubos de pomada. A enfermeira, uma jovem, olhou-me com compaixão. Senhora, esta é uma situação muito difícil. Lamento tanto. Dei um sorriso fraco, e no momento em que ela se virou, troquei os tubos pela mostarda da mala. As mãos moveram-se rápidas e confiantes, como se tivesse ensaiado centenas de vezes na cabeça. Entrei no quarto do hospital com um tubo de mostarda na mão, fingindo preocupação. Júlio, Alicia, estão bem? Alicia estava na cama, o cabelo desgrenhado, os olhos vermelhos, incapaz de me olhar. Júlio, ainda pálido, murmurou. Julieta, eu... Posso explicar. Mas não o deixei continuar. Coloquei o tubo de mostarda na mesa ao lado da cama e saí. Minutos depois, um grito dilacerante veio do quarto. Alicia cobria o rosto, chorando. Arde. A minha pele está a arder. Júlio contorcia-se na cama, praguejando. Que raio é isto? Quem fez isto? Todo o corredor estava em alvoroço. Pacientes e familiares saíram para ver. Uma velha sussurrou ao filho. São eles. O casal do vídeo desta manhã na internet. O sogro com a nora. Que desgraça. Outra acrescentou. Merecem. O médico correu para o quarto pedindo às enfermeiras para limparem a pele e aplicarem um agente neutralizador. Mas a humilhação de Júlio e Alicia já era pública e impossível de parar. O vídeo da senhora Pereira deles a serem carregados na maca espalhara-se pelo bairro e nas redes sociais. Estava no corredor a ouvir os murmúrios, sentindo como se o mundo inteiro testemunhasse a queda daqueles 2 traidores. Quando a multidão dispersou, Daniel entrou no quarto com uma pasta grossa na mão. Ligara-lhe assim que a ambulância partira, pedindo-lhe para pegar o envelope com as provas que guardara na gaveta e os 2 papéis de divórcio que preparara. Entregou-me a pasta, o olhar vazio sem dizer palavra. Abri-a, tirei os documentos e coloquei-os na mesa em frente a Júlio e Alicia. Olhei-o diretamente nos olhos, a voz fria mas firme. 40 anos de casamento acabam aqui. Assinem isto e depois façam o que quiserem, desde que desapareçam da vida do meu filho e da minha. Alicia desabou, chorando, olhando para Daniel. Querido, perdoa-me. Errei. Por favor, suplico-te, perdoa-me. Mas Daniel só a olhou, o olhar duro como pedra, e saiu sem dizer palavra. Júlio tentou agarrar a minha mão, a voz trêmula. Julieta, ouve-me. Não queria isto. Afastei-me, cortando-o. Não digas mais nada, Júlio. Escolheste este caminho. Ele gritou desesperado. Julieta, por favor. Mas a enfermeira entrou e avisou. Silêncio. Isto é um hospital. Virei-me e saí sem olhar para trás. No corredor vi Daniel encostado à parede, a cabeça nas mãos. Aproximei-me e pus a mão no ombro dele, mas ele não ergueu o rosto. Mãe, sussurrou, a voz quebrada. Por que o pai? Por que ela? Não respondi, só o abracei com força, partilhando a sua dor com a minha. Naquele momento, soube que Júlio e Alicia tinham perdido tudo. A honra, o casamento, até o plano sujo. Mas Daniel e eu também perdéramos uma família. Só esperava que, com o tempo, encontrássemos paz. Algumas semanas após o escândalo, a minha padaria estava mais movimentada do que nunca. O sininho da porta não parava de tocar. Clientes entravam e saíam com sorrisos e elogios.
Julieta, és tão forte, disse a senhora Pereira, segurando um saco de pudim acabado de fazer. Todo o bairro está orgulhoso de ti por defenderes o teu negócio familiar no meio de toda aquela porcaria. Sorri e agradeci. As pessoas apoiavam-me, chamavam-me mulher forte, mas só eu sabia que essa força vinha dos pedaços partidos do meu coração. Cada vez que olhava para o forno onde trabalhara com suor e lágrimas durante 40 anos, lembrava-me de Júlio e Alícia, que queriam tirar-me tudo, mas falharam. E eu ainda ali estava, com a minha padaria, com Daniel e com uma nova vida. Daniel mudou-se para casa logo após aquele dia. Não falava muito do que acontecera, mas notei a mudança. Já não era o Daniel alegre, sempre a rir. Os olhos agora pareciam profundos, como se carregassem uma ferida que não sarava. Mãe, quero ficar aqui por um tempo, disse-me na primeira noite ao entrar com a mala. Vou ajudar-te a gerir a padaria, falar com clientes, o que precisares. Abracei-o, senti o calor do filho que criara e só acenei sem perguntar nada. Sabia que Daniel precisava de tempo e eu também. Todas as manhãs abríamos a padaria juntos. Eu preparava o forno e arrumava os tabuleiros. E Daniel revia faturas e ligava para hotéis e restaurantes. Mãe, o grande hotel quer aumentar a encomenda de doces para a próxima semana. Chamou-me da caixa registradora. A voz calma, mas sem o brilho habitual. Está bem, respondi. Confirma a encomenda. Preparo mais massa. Estes momentos simples davam-me uma paz que não sentia há anos. Não havia mais olhares falsos de Júlio, nem voz doce e calculista de Alícia. Éramos só Daniel e eu a cuidar do que ainda tínhamos. Os jantares eram agora só nós dois. Sentávamos-nos frente a frente na pequena cozinha, comendo refeições simples, às vezes arroz com feijão e frango, às vezes só pão com café. Mãe, fazes-me pudim este fim de semana? Perguntou-me uma noite com um sorriso fraco, o primeiro que via desde o escândalo. Está bem, respondi aliviada, mas tens de me ajudar a mexer o caramelo. Ele acenou. E naquele momento, senti que estávamos devagar, mas seguramente a recuperar. Comecei a arranjar tempo para mim, algo que quase nunca fizera em 40 anos. Juntei-me a um clube de culinária no centro comunitário, onde mulheres da minha idade partilhavam receitas e contavam as suas histórias. Julieta, fazes o melhor pudim do bairro, disse-me uma mulher rindo quando levei um tabuleiro. Respondi sorrindo. É um truquezinho que aprendi lá em Setúbal. Também comecei a ir à igreja aos fins de semana. Sentava-me em silêncio com a luz dos vitrais no rosto e rezava, não por Júlio ou Alícia, mas por Daniel, por mim, para encontrarmos força para seguir em frente. Às vezes dava passeios com a senhora Pereira na praça da cidade, ouvindo-a falar das fofocas do bairro. Sabes, Julieta, dizia com olhos brilhantes, toda a gente ainda fala de Júlio e Alícia, mas dizem que foste tu quem ganhou. Sorria sem responder. Ganhei, talvez. Mas o preço fora perder toda a família. Daniel também começou a mudar. Tornou-se menos calado e começou a contar-me do seu trabalho como bombeiro. Ontem apagamos um fogo no mercado. Contou-me uma noite ao jantar. Foi mesmo perigoso, mãe. Mas felizmente ninguém se magoou. Ouvi-o, o coração cheio de orgulho. Por favor, tem cuidado, disse com voz trêmula. És tudo o que me resta. Daniel olhou-me com ternura. Não te preocupes, mãe. Nunca te deixo sozinha. Essas palavras eram como remédio. Devolviam-me a fé de que, mesmo tendo perdido tanto, ainda tinha o meu filho que estaria sempre comigo. Uma tarde, enquanto a padaria estava cheia de clientes, sentei-me à caixa registradora, observando o movimento na rua. O sininho da porta tocava sem parar. O cheiro de pão doce enchia o ar. Olhei para os tabuleiros de pudim e doces e pensei em toda a jornada. Construíra esta padaria com as minhas próprias mãos, de uma rapariga em Setúbal a uma mulher que sabia resistir. Júlio e Alícia queriam tirar-me tudo, mas falharam. Mantive a padaria, mantive Daniel e, mais importante, mantive-me a mim mesma. Gostaste da minha história? E de que cidade estás a ouvir? Encontramo-nos nos comentários. Se gostaste da história, podes apoiar-me enviando Super Thanks para eu continuar a trazer mais histórias como esta. Muito obrigada pelo teu apoio doce. Estou ansiosa pelos teus comentários sobre a história. No ecrã, podes ver 2 novas histórias de vida que recomendo muito. Há tanto mais no meu canal. Não esqueças de subscrever.
Até a próxima história de vida. Com amor e respeito.